Galera, eu preciso falar a verdade pra vocês, mas esse vídeo não era nem pra estar saindo hoje, porque eu tô muito cansado, né? Esses últimos dias tem sido uma correria só, eu tô exausto, mas de qualquer forma eu quis trazer aqui o vídeo pra vocês, né? Pra não furar, porque se deixar assim eu vou furar, aí depois eu vou furar de novo, eu não acho que é legal. Então vim aqui, liguei a câmera, exatamente para a gente bater um papo um pouquinho, né, sobre algumas coisas. Aproveitando que eu tô bem cansado, né? Tô com essa cara de exaurido mesmo, né? Barba para fazer, cabelo para cortar, mas tô aqui, tá? Então, por favor, dê o like, engaja, ajuda, porque dá trabalho fazer isso, né? Eu já tô cheio de coisa na cabeça, cheio de pressão, muitas coisas. Mas isso também não é culpa de ninguém, não é culpa de vocês, é responsabilidade da vida adulta mesmo, tá? As escolhas que a gente faz criam essas responsabilidades. E aí, né, aproveitando, né, que eu tô assim, já começo falando que assim, minha autoestima não está elevada essa semana. E esses dias eu botei lá no meu Instagram, então quem não me segue, segue lá no Deco_Andrei do Instagram, que de vez em quando, né, eu posto alguma coisa lá pra gente debater e criar algum tema aqui pro vídeo no canal. E aí esses dias eu falei sobre a questão de autoestima, né? Fiz lá o IBGE do urso, perguntando se vocês têm autoestima elevada, se vocês têm autoestima baixa, se já tiveram autoestima elevada e hoje está em baixa, ou vice-versa. E, cara, de verdade, muitas e muitas interações. Eu não esperava a quantidade de interação que teve, aproveitei e criei perguntas lá, né, se o fato da autoestima não tá legal já impediram de vocês de alguma coisa. E aí eu tive muita resposta, né? Muita mensagem anônima. Algumas mensagens bem semelhantes entre si, que eu acho que é um ponto legal pra gente trocar essa ideia. E aí, o vídeo dessa semana, né? O vídeo de hoje não era nem pra falar sobre isso não, mas aí eu quis aproveitar e tal. Eu tinha preparado um roteiro completamente diferente, tô indo no freestyle aqui, para pegar as mensagens de vocês e a gente trocar essa ideia. Se você concorda com o que eu tô falando, beleza, deixa nos comentários que concorda. E se tiver uma outra ideia ou alguma outra forma de ajudar, né, essa questão de autoestima para as histórias que estão aqui, também deixa nos comentários, que aqui é o ambiente para a gente trocar essa ideia, tá? Que aqui tá bem direto mesmo o episódio, a gente vai para as mensagens. Só não esquece antes de seguir o canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vierem. Eu quero começar com o que a maioria me mandou, que é relação à praia, tá? Então tem aqui, ó. Eu parei de andar sem camisa na rua e também não vou para qualquer praia por vergonha da minha barriga. Aí outra história. Vamos lá, por muitas das vezes deixo de sair por conta do sobrepeso e meus peitos são grandes. Fico mega incomodado com eles, tanto que estou evitando há tempos de ir à praia. E vamos para mais uma. Nossa, já deixei muito de tirar a camisa na praia. Então, assim, eu peguei essas três primeiras que é em relação à praia. Eu vou te falar que por muito tempo eu me identificaria muito com essas mensagens. Hoje em dia não me identifico tanto, por mais que às vezes o meu corpo me incomoda, mas aí é uma questão pessoal, mas não é algo que me impeça de fazer qualquer coisa, de mostrar ele, de deixar ele livre numa praia ou numa rua, por exemplo, né? Mas por muito tempo isso foi uma coisa que me incomodou tanto. Eu evitava de tirar a blusa, eu não tirava o short, não ficava de sunga, por conta disso, sabe? Por conta do corpo, por conta de eu achar que, num português bem claro, que eu não tinha alguma coisa para marcar a sunga tão grande assim, que às vezes a galera passa aí e tá aí marcando a beça. Mas aí eu comecei a parar e pensar que, assim, cara, a praia era o local que era para ser mais democrático em relação aos corpos, né? Os corpos que estão ali nas praias são as coisas mais democráticas. Você vai ter de um tudo. Você vai ter a pessoa magra, você vai ter uma pessoa gorda, você vai ter uma pessoa musculosa. E isso que é o legal da praia, essa democracia dos corpos. E aí, parando e pensando e refletindo ao longo dos anos, eu falei, cara, por que eu vou esconder o meu corpo quando, que caralho, não há necessidade, tem tantas outras pessoas ali com um corpo parecido com o meu,
com um corpo maior que o meu, menor que o meu, e estão ali rindo, felizes e se divertindo na praia. E aí eu vou ficar baixando meu clima, uma coisa que poderia ser super leve, gostoso, por conta de um problema que é comigo. E é isso que é a questão da autoestima em si, sabe? É, eu vou falar assim, coisa. Eu vou falar a questão da autoestima na minha visão, tá? Porque conceito, existem várias vertentes da psicologia que cada um defende coisas um pouco diferentes, mas que no senso ali, no meio termo, todos eles entendem algumas coisas por igual, que eu acho que é que normalmente a gente sabe é, no social, né? Mas a autoestima é literalmente o autoconhecimento, é o autoaceitação, é você entender o quão foda você é, o quão interessante você é, o quão inteligente você é perante a um determinado meio. É reconhecer os seus limites em determinada situação, sabe? Às vezes você vai estar numa roda de amigos que você vai ser a pessoa mais inteligente. E você sabendo isso, você tem, se você tiver humildade, explicar, ensinar e não desmerecer as pessoas, isso é ter uma autoestima. E aí, às vezes, você nem é a pessoa mais interessante da roda, mas quando você tem a autoestima elevada, você se torna. As pessoas passam a te olhar com uma visão que não é para a beleza, é a visão para outras coisas, sabe? Não adianta nada você ser a pessoa mais bonita da roda e você não ter um carisma, você não saber de fato o seu lugar ali, porque você vai se tornar uma pessoa menos interessante, mesmo você sendo bonita, tá? Então, assim, a autoestima, ela tem alguns pilares ali, né? Pra, que engloba tudo, mas que de fato é você se reconhecer, é você se entender, é você se sentir bem com quem você é, com o que você representa na sociedade, com quem você é na sociedade e como você se sente consigo mesmo. Eu acho que para mim a autoestima seria isso, tá? E aí é uma coisa que eu acho que tem que ser trabalhada, né, de várias formas. Pode ser uma ajuda psicológica, pode ser uma ajuda de conversas de amigo, pode ser uma maturidade que você vai também adquirindo com o tempo. Mas vamos continuar, né? Já rodei, e a gente precisa continuar aqui com as histórias. Uma pessoa mandou: meu cabelo caindo, me sinto envelhecido, isso me incomoda demais. É uma pena, cara, é foda porque é uma coisa que de fato não dá para ter um controle tão grande. Às vezes você passa por processos médicos, né, processo dermatológico, não sei, para tentar amenizar a calvície ou diminuir a aceleração da queda de cabelo, mas de fato é uma coisa que às vezes é muito mais genético e é complicado você controlar isso. E aí, de fato, cara, é entender o que está rolando e buscar aceitar isso, porque infelizmente não tem muito o que fazer. O que pode ser feito é usar um boné para dar uma escondida, em determinados lugares você pode usar. Tem gente que faz implante para se sentir melhor. E aí vem uma coisa também interessante, né? Tem homens carecas que são belíssimos, tá? Às vezes esses homens carecas colocam, né, fazem implante, põem alguma coisa e não fica legal. Não fica legal. O caso mais recente para mim é o caso do Diogo Nogueira. O Diogo Nogueira é um homem maravilhoso, lindo, belíssimo, mas que depois que ele implantou cabelo, sei lá, botou algum negócio ali na cabeça, ele se tornou para mim uma pessoa menos interessante. E ele demonstrava ter um sex appeal, um carisma ali do jeito que ele era. Hoje em dia parece que ele perdeu. Então, assim, se for para tirar assim de algo bom, às vezes o cabelo caindo pode te deixar mais sexy. Mas também pode ser que você não consiga lidar bem com isso. Então, use outras formas para poder contornar essa situação. Se houver. Se não tiver, realmente é uma coisa que mexe muito. Eu, particularmente,
né? De vez em quando eu vejo umas entradas assim, só que, cara, eu não vou. Não é uma coisa que me preocupa. Eu penso assim, se eu começar a ficar muito careca mesmo, eu vou raspar tudo e vou deixar só a barba, porque eu não vou ter muito o que fazer. Eu não vou gastar rios de dinheiro para poder colocar um cabelo e às vezes eu nem vou me sentir melhor porque as coisas mudam, sabe? As coisas vão mudando e pode ser que em algum momento eu coloque, se houver necessidade, mas se não houver também não coloque. Eu tô meio abstrato hoje. Mas vamos lá. Outra história. Eu vim do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Aqui é um estado muito fitness. Eu detesto o clima de academia. Academia é um ambiente bem tóxico para pessoas gordinhas. Uma parte de mim, com o tempo, começou a aceitar o meu corpo, as minhas curvas volumosas e tal. Mas aqui, se você não é magro ou malha, você é rejeitado. Eu fui lidando com isso até onde consegui. Aí, quando eu comecei a me amar muito, conheci um rapaz do mesmo biotipo que eu, mas que se coloca no lugar de um padrão, e ele começou a pôr defeitos em tudo, até por fim me trai virtualmente. E quando questionei, ele falou que era besteira, porque era virtual. Aquilo foi acabando com a minha autoestima, e quando finalmente acabou, eu já estava arrebentado por dentro. E continuo não tanto, porque fazer terapia tem ajudado, mas ainda estou mergulhado nesse complexo interno. Cara, eu já tenho uma falsa teoria de que quando a pessoa é gorda, né, quando a pessoa é mais gordinho e ela quer se ou ela emagrece, vira padrão, ou ela quer pegar pessoas padrão, ou quando pegam pessoas gordinhas do mesmo corpo, querem diminuir elas para tentar, sabe, fazer com que ela emagreça, qualquer coisa do tipo. Essas pessoas, para mim, são pessoas que têm a autoestima muito lá embaixo, porque elas não se sentem bem com o corpo que têm, independente se virou padrão ou não, mas elas querem rebaixar a outra pessoa para poder inflar o ego delas e elas se sentirem bem com isso, se sentirem superiores a isso. Eu vejo muito ex-gordinho, né, que acaba querendo pegar pessoas mais gordas exatamente porque ainda não se sentem pertencente ao estado de não gordinhos, sabe? E aí, se você fala assim, ah, agora você é padrão e tal, aí a pessoa fala, não, eu padrão não, ainda sou urso, ainda sou gordinho. Aí tu vê a pessoa e tu fala, cara, não, você não é, não é mais. E há casos também, né, da pessoa, exatamente o que você falou aqui, a pessoa é gorda, ela quer se relacionar com outra pessoa gorda, mas ela diminui porque ela não quer ser a pessoa que se sente mal com isso, sabe? Ela quer rebaixar outra pessoa para que ela se sinta, ah, pelo menos eu não tô tão mal quanto ele, sabe? E às vezes, assim, me faz repensar muito, assim, o quanto que o ego da pessoa tem que ser massageado e inflado, sabe? Eu acho que são coisas ridículas, mas não desista de tentar encontrar uma pessoa. Não foi dessa vez, existem gente filha da puta gorda, magra, padrão, de tudo que é jeito, mas também existem pessoas boas em todos esses campos também. Provavelmente não foi uma relação legal, você aprende com esses erros e trabalha isso bem na terapia, que com o tempo você vai conseguir se recuperar e se sentir melhor. E espero muito que não apareça mais pessoas assim na sua vida, que você consiga se aceitar como você é e se você quiser mudar, que seja por você, não porque alguém está colocando isso na sua cabeça. Toda mudança, todo aspecto de querer mudar tem que vir de você porque você quer, não porque alguém falou, tá bom? Vamos para a próxima história. Bom, sinceramente falando, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que já tive momentos de me sentir fraco ou não capaz de conseguir algo por falta de autoestima, mas isso foi anos atrás. Hoje em dia sou bem tranquilo. Não digo que tenho uma autoestima grande, só neutra, entende? Mas uma das coisas que já tive no passado, que consigo me recordar, foi desistir, digamos, da minha carreira nas redes sociais. Por um longo tempo, comecei a me sentir triste. Tipo, mexer com redes sociais, mídia e tudo mais é algo que eu sempre gostei e gosto muito. Mas por um longo tempo, eu comecei a perder o ânimo,
porque eu via muitos crescerem rápido e eu lá travado, parado, atrasado. Com o tempo, comecei a pensar que não fosse para mim. Então acabei desistindo. Deletei tudo, parei com tudo, só que depois de um bom tempo parado, eu comecei a sentir falta daquilo, da sensação, do prazer, entende? Então estou começando a voltar dessa vez, não importa o tempo que demore. Vou crescer muito e concluir um sonho de infância. Cara, isso aqui é literalmente uma volta por cima do que a autoestima faz com a gente, sabe? Eu de fato, eu sou uma pessoa que eu digo que eu tenho uma autoestima meio fluida, sabe? Às vezes eu tô bem, às vezes tô mal, e é assim, é uma montanha russa. E por muitas das vezes eu já deixei de fazer coisas para rede social, eu já deixei de fazer vídeo, gravar coisas, determinados assuntos, porque eu acho que eu vou falar uma grande bosta, sabe? Todo dia que eu gravo, todo dia que eu vou editar, que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, cara, será que eu tô falando uma grande bosta? E aí isso me pega muito e eu fico, caralho, que merda, né? A gente se sente meio bosta, a gente se sente fraco, a gente se sente meio idiota fazendo as coisas, quando na verdade pode ser muito bom, sabe? Eu, de fato, o que eu faço aqui hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, é pensando assim, não é que eu queira estourar, que eu queira ganhar muitos views, mas que se eu consigo que uma pessoa de fato se identifique, ou de fato exponha sensação, pensamento que possa ajudar outra pessoa, mesmo que eu seja só uma ponte, né, que vai fazer essa correlação de ajuda, cara, isso para mim já é muito bom. Hoje eu consigo parar e falar assim, eu não tenho que fazer isso aqui para poder irritar, para poder viralizar, para poder, sabe, ganhar muitos views, mas eu quero fazer isso porque pode ser que ajude de alguma forma alguém, pode ser que a pessoa queira desabafar, tá precisando de um amigo e não tem ninguém para conversar, e aqui ela consegue expor um pouco o pensamento dela, mesmo que não seja identificado. Algumas pessoas me mandam as mensagens, né, de forma anônima, e depois que eu leio, que eu posto, elas vêm conversar comigo. Então eu acabo sabendo quem são as pessoas no final das contas. Mas eu acho isso legal, sabe? É legal ver que as pessoas se identificam independente da idade, sabe? Tem gente que vem conversar comigo que é uma pessoa jovem, né? Mas tem gente que vem conversar comigo que já passou por muita coisa também, que já é mais velha. Então, quando eu consigo alcançar esses dois públicos e ver que eles se identificam de alguma forma, isso para mim é que de fato tá dando certo, sabe? Que mesmo que eu não tenha autoestima lá em cima, que eu estou me entendendo melhor para poder produzir essas coisas e conseguir ter essa resposta. Isso para mim é muito legal. Eu não espero muito, mas o que eu nem esperaria, porque minha autoestima não é elevada, é muito além do que eu iria imaginar, sabe? E isso é muito legal. E isso é um trabalho que é constante. Para quem não tem autoestima elevada, é um trabalho constante, é cansativo, é, sabe, é difícil, mas a gente consegue. A gente consegue. De verdade. Vamos para mais uma. Já deixei de fazer coisas por conta da minha autoestima. Eu sempre fui apaixonada por ursos. E quando olhei meu corpo magro, comparado aos dos ursos, eu me senti tão inferior e acabei desistindo de pessoas que eram incríveis. Inclusive, mais de uma vez. Cara, é questão de saber onde procurar. Eu entendo que a tendência é que ursos se relacionem com ursos, né? Você aquela comunidade ali. Mas eu já vi muitos ursos com pessoas magras se relacionando. Então, assim, é questão de procurar. Assim como existem pessoas magras que gostam de pessoas gordas, existem pessoas gordas que gostam de pessoas magras. E isso pode acontecer. Só que, assim, eu já vou deixar claro que a sociedade tende a julgar um pouco. Então, o que você tem que trabalhar bastante, né, você e seu futuro companheiro, é que isso pode ser tido como... Isso pode rolar alguma fofoquinha, sabe, alguma picuinha,
e não deixar isso afetar o relacionamento de vocês. O relacionamento é de vocês. As outras pessoas, se elas quiserem falar ou não, foda-se elas. Vocês têm que estar bem com vocês. Então, continua a procura. Existe urso que gosta de gente magra. Vai lá, você não precisa engordar ou virar urso para ter um relacionamento com uma pessoa que é ursa, tá? Dá pra achar. Sempre dá. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Com certeza tem um urso que vai gostar de gente magra. Bom, vamos para mais uma que é a relação lá do início. Acabei que eu não botei. Como eu estou fazendo de freestyle, eu não separei exatamente as histórias. Nunca fico sem camisa em espaços públicos. Só fico sem camisa na hora do sexo. Usar sunga, nem pensar. Eu vou aproveitar, já que voltei a esse assunto, para falar para quem tem a questão com a relação ao corpo, em praia e tudo mais. Vocês podem tentar, eu faço, mas não é algo que assim, é porque eu me sinto mal, é porque na verdade eu tenho preguiça de passar protetor e aí eu uso uma coisa que me como é que eu vou dizer? Me adianta o não uso do protetor, tá? Me protege do sol sem ter que usar o protetor solar no corpo todo. Que são as blusas térmicas. Para quem é gordinho, tem um pouco de vergonha, cara, eu acho que é uma baita ajuda uma blusa térmica. Você vai botar até aqui no pulso, ou se tem menores e tal, tem igual camisa de manga, ela vai te proteger do sol e ela vai te dar uma sensação um pouco mais de estou com uma blusa, não preciso ficar tão envergonhado. E você vai entrar na água e ela não vai ficar que nem uma blusa de malha comum molhada. Vai secar mais rápido e tudo mais. Então acho que é uma boa dica comprar blusas UV, né? E usar. Se você tem vergonha de usar sunga, que nem o colega aqui, cara, pode usar um short. Ninguém não está obrigado a não usar short. Eu hoje em dia não uso short na praia, não gosto de usar short. Além do que eu fico todo assado, já fico assado sem short, com short é pior ainda. E usa um short, vai começar a diminuir o tamanho do short. Bota um short que te deixe mais confortável e com o tempo vai comprando um short um pouco menor. Até você se sentir confortável e botar uma sunga. E aí começa com aquela sunga tipo short, que é um pouquinho maior. Depois, se quiser diminuir, diminui. Mas tenta, sabe? Não fique com... Se puder, né? Se puder, claro. Não fique com vergonha por conta de usar sunga. Eu acho que é uma coisa tão... você já tá na praia, você tá numa piscina, tu vai ficar de short, já usa short o tempo todo, ou calça para trabalhar, então quanto menos ali, talvez seja mais confortável para você, para poder, sabe, respirar no geral. Vamos lá. Já deixei de ir para a academia várias vezes pelo excesso de olhares que julgam o nosso corpo, apenas por estar fora do peso que eles julgam ser ideal. E veio não somente dos alunos. Me senti constrangido de pedir ajuda aos professores. Isso aí eu vejo muito, acho que... É porque, assim, hoje em dia, academias mais populares, academia no sentido, estilo academia americana, né, que normalmente você aluga o espaço. Os professores estão ali para te auxiliar, mas não exatamente ficar com você como era antigamente as academias, né? A academia de bairro, principalmente, tinha um professor quase que te olhando e te orientando o tempo todo. Hoje em dia você vai fazer um exercício, se você fizer errado, o professor passa por você e te ignora. A não ser que você faça amizade com o professor. Mas com relação à questão da academia, eu acho que todo mundo está ali pelo mesmo objetivo. Hoje em dia, pelo que eu vejo, muitas das pessoas que vão para academia são pessoas acima do peso, tá? São pessoas que estão acima do peso. Tem a galera lá que é o bombadão, fortão, os caralho é quatro, óbvio que tem, mas tem muita gente que tá ali que tem instrução zero em relação à atividade física e que de fato os professores não dão tanta atenção. Mas o importante é, se você tiver condições, contrata um personal que vai estar ali, vai estar recebendo, ele vai ter obrigação de te dar atenção. Mas se você não tiver essa condição,
enche o saco do professor. O cara tá ali para isso. O cara não tá te atendendo, não tá te dando a orientação adequada, não tá fazendo o serviço dele direito, reporta isso às pessoas da recepção, a alguém que fica ali para atender os alunos. Porque atividade física é uma coisa de uma responsabilidade grande, porque se você fizer uma atividade física muito errado, pode prejudicar sua coluna, pode prejudicar seu joelho, articulações no geral. Então, existe uma responsabilidade. Então, o cara tá ali, ele tá recebendo o salário dele, ele tem que te dar orientação. Ah, mas aí ele tá me olhando com cara torta, com cara de bunda. Cara, foda-se ele. Ele tá ali para trabalhar. E daqui a pouco você não vai nem reparar. Aí daqui a pouco você vai ter emagrecido e vai ter outra pessoa ali gordinha. E aí o seu objetivo ali é não olhar para uma pessoa gordinha que está entrando com um jeito que as pessoas olharam para você. É você pegar e tentar auxiliar, tentar ajudar, tá? Então, é foda, é uma merda, mas conforme for passando o tempo, você vai perceber que isso vai parar. Bom, vamos por último, vou fazer o seguinte, é porque assim, de fato, tem muita coisa aqui, tem muita mensagem, e se eu ler tudo, eu não vou conseguir editar esse vídeo hoje, então vou dividir isso em duas partes, eu tô lendo uma parte agora, depois eu solto um outro vídeo. Se eu conseguir soltar antes de terça-feira que vem, vou soltar como um episódio extra para vocês, tá? Mesmo não estando com a autoestima lá em cima. Mas, por favor, não desistam. Continua aqui no canal, continua dando o engajamento que vocês dão, continuam trocando essa ideia que vocês trocam comigo, tá? Bom, vamos para a última mensagem, tá? E aí vamos pegar uma mensagem do inverso, né? Não é falta de autoestima, é autoestima. Eu tenho uma autoestima fora do normal. Mesmo se eu não estiver legal, eu dou um jeito de estar. Por isso, não deixo de fazer nada por conta de autoestima. Eu sempre digo que sou maravilhoso, de qualquer forma. E nunca deixo, Senhor, ninguém me pôr para baixo. Cara, uma maravilha isso. Deve ser muito bom você viver dessa forma, de você não ter que se preocupar de fazer algo por conta da sua autoestima. Isso, para mim, hoje ainda é uma utopia, mas se tudo der certo, um dia eu vivo dessa forma, né? E aí eu lembro de uma história, há muitos anos atrás, deve ter uns 8, 9, não, uns 10 anos atrás, a gente está em 2026, né? Mais de 10 anos já, uns 12 anos atrás, eu ia fazer uma entrevista de estágio para uma empresa grande, né? E aí, quando eu estava chegando perto do prédio onde eu vi a galera muito bem arrumada. Assim, eu não estava mal arrumado, eu estava tão bem arrumado quanto eles. Mas na minha cabeça eu via eles muito mais bem arrumados, eu via que eles tinham um corpo mais no padrão da sociedade, então eram pessoas mais magro, mais coisa. E olha que eu nem estava gordo na época, não. Também não era magro, mas eu estava bem menos gordo do que eu sou hoje. E aí aquilo me deixou assim, caraca, eu vou ter que fazer entrevista com essa galera tem tudo cara de que é filhinho de papai, tem cara de que é muito mais bem profissional do que eu. E aí eu simplesmente fugi. Eu não fui fazer a entrevista, porque a minha autoestima me botou assim tão para baixo que eu fiquei, cara, eu não vou conseguir. Eu simplesmente não vou conseguir. Para que eu vou entrar nesse prédio chiquérrimo para fazer um processo seletivo que eu sei que eu não vou passar? E aí, até hoje, isso me pega, né? Porque eu simplesmente passei direto do prédio, dei a volta no quarteirão e fiquei sentado numa praça. E isso me pega porque eu poderia ter feito isso, sabe? Eu poderia ter tentado. Mesmo que eu ouvisse um não, eu poderia ter tentado. Só que a autoestima, né, quando ela tá embaixo, ela te impede de fazer tantas coisas, de arriscar tanto na sua vida. E isso é uma merda, sabe? É uma merda você deixar de viver por conta
do que as pessoas vão achar, do que você pensa que as pessoas vão pensar sobre você. Hoje, de vez em quando, eu falo assim, cara, eu tenho que fazer umas loucuras porque eu não posso deixar de fazer, porque eu não tô me sentindo tão bem, sabe? E aí eu tento fazer que nem o colega daqui. Mesmo quando eu não tenho autoestima legal, eu dou um jeito de estar. Eu tô tentando. Volta e meia eu tento, sabe? E eu tenho conseguido muitas das vezes, né? Ter me mudado para cá, por exemplo, né? O Júnior e eu termos nos mudado, foi uma forma de, tá, vamos lá, vamos botar para frente as ideias, vamos, sabe, tomar uma atitude, porque senão eu ia ficar. E aí eu tô com uma pessoa que tem uma autoestima muito boa e essa pessoa ela me ajuda a eu entender o meu local e ter mais autoestima, eu arriscar um pouco mais. E tudo um processo, mas vai, e vai indo, vai indo. São 6 anos aí de muita conquista, muita evolução que vai indo. Aquela pessoa, né, aquele Andrei do level 1, ele já está subindo de level. Em algum momento vai chegar num level muito bom. Mas está subindo, está fluindo, não está parado. Então, por hoje é só. Muito obrigado quem conseguiu chegar até aqui. Foi um episódio um pouco difícil de gravar, não vou mentir. Tentei ter um pouco de tato também para falar algumas coisas, para não ofender ninguém, né? Tentei não ofender ninguém. Então, não percam o próximo vídeo. Eu vou fazer uma segunda parte, porque tem muita coisa aqui. Eu acho que deve ter ainda umas 10 mensagens ainda aqui que eu não li. Continua aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho. Me ajuda a chegar ali nos 100 inscritos do YouTube e me segue nas redes sociais, tá? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.